Olá, estudantes do sexto ano, aqui é o professor Fabiano e nessa aula nós vamos falar sobre o ciclo da água. Mas antes de falarmos sobre esse assunto, eu tenho um recadinho para você. E aí, cadê o seu caderno? Cadê o seu penal para fazer os registros, as anotações de tudo aquilo que você julgar importante, de tudo aquilo que você julgar necessário? Sabe, às vezes quando você está vendo uma aula, ouvindo essa aula, muitas coisas importantes são mostradas ou faladas. Que tal você prestar atenção e as palavras que você julgar mais importante, você registra no seu caderno? Vou falar para você que provavelmente vai te ajudar muito, com certeza, quando você for estudar, fazer as suas atividades e até as avaliações. Então vamos lá? Eu mostro para vocês os objetivos dessa aula, que é perceber que a água participa de um ciclo contínuo provocado pela energia solar. Além disso, reconhecer as mudanças de estados físicos nesse ciclo da água ou o ciclo hidrológico. Nós já estudamos muito sobre a água, desde a distribuição da água no nosso planeta, da importância da água para os seres, a contaminação, a poluição e até as doenças causadas pela água. Agora nós vamos entender que a água que existe na natureza, ela participa de um ciclo, de um movimento. E a gente vai falar disso a partir de agora. Olha que interessante essa imagem, vamos observá-la? Então, bem de pertinho, veja cada detalhe. O que será que está acontecendo nessa situação? Enquanto você observa a imagem, eu faço a leitura do texto para você. Você já tomou banho de chuva? Como ocorre a formação dessa chuva? Então, a primeira parte da pergunta é fácil. É sim ou é não? Você já tomou banho de chuva? Ah, Fabiano, já. Uma vez eu estava andando na rua e veio uma chuva do nada, me pegou de surpresa e me molhou. Às vezes, quando é verão e chove bem fraquinho, minha mãe deixa eu brincar um pouco na chuva. Claro, a gente tem que tomar cuidado por não ser uma chuva muito forte, que não tenha raios, para que a gente não fique doente ou se machuque. Mas agora pense na segunda situação. Nós temos ali as meninas brincando num dia chuvoso. Você já parou para pensar, olhando na janela, a chuva caindo, como que ocorre essa chuva? Vou dar um tempinho para você pensar e eu já retorno. Voltamos! E aí? Olhou bem essa chuva? Não acredito, enquanto você está assistindo essa aula, está chovendo na sua cidade? Coincidência! Você olhou essa chuva e parou para pensar, mas de onde ela vem? Como que ela é formada? Nós já falamos que na natureza a água pode estar em 3 estados físicos. No vapor, o estado gasoso, líquido e sólido. Lembra quando nós falamos da atmosfera, das camadas atmosféricas, e nós tínhamos uma camada onde ocorria os fenômenos meteorológicos? Isso, na nuvem, chuva, raio, trovão, relâmpago. Então, se a gente tem o vapor de água ao nosso redor, pode ser que na temperatura, uma alta altitude, esse vapor, esse gás, no estado gasoso, pode passar para o estado líquido e cair essa chuva na forma de gotículas. Então a gente vai perceber que essa água na natureza tem esse movimento. Ora está num estado físico,
ora está num outro estado físico. Então, uma hora está no estado de vapor, no estado gasoso. E de repente ela pode passar para o estado líquido e cair a chuva. Então a gente vai ver a partir de agora como ocorre a formação da chuva e outras situações da passagem da água de um estado físico para o outro. Então eu trago para você uma curiosidade. Você sabia que diante da importância da água para a nossa sobrevivência e da necessidade urgente de manter esse recurso disponível, surgiu uma data muito importante, que é o Dia Mundial da Água. Você sabia disso? Nós já falamos que a água é super importante para os seres vivos, incluindo nós seres humanos. Usamos para escovar os dentes, tomar banho, ingerir, preparar a nossa alimentação e a higiene dos nossos objetos, das nossas roupas, na agricultura, na geração de energia, entre outras. Então, se a água é importante e eu tenho que economizar, não desperdiçar e não poluir, que tal um dia para nós valorizarmos, reconhecermos e mostrarmos para a sociedade o quanto ela é importante e devemos dar o seu devido valor? Essa data é 22 de março e foi criada pelas Organizações das Nações Unidas, a ONU, e visa a ampliação da discussão sobre esse tema. Então, todo dia é o dia da água, os 365 dias do ano. A gente tem que respeitar, valorizar. Mas essa data, 22 de março, é um dia para discussões, para conscientização da população sobre a real importância desse líquido tão precioso para a nossa vida. O ciclo da água também é conhecido, também é chamado de ciclo hidrológico. Hidro vem de água e refere-se a esse movimento contínuo que a água faz pelo meio físico e pelos seres vivos, passando através da atmosfera, da hidrosfera, da litosfera e também da biosfera. Olha como essa tela aqui é muito importante. Quantas informações para você registrar no seu caderno? Que ciclo da água é igual a ciclo hidrológico. Mas o que é esse ciclo? É o ciclo que a água realiza continuamente na natureza. Nós encontramos a água nos 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso, o vapor que me rodeia. E essa água pode estar, ora, na atmosfera, em um desses estados físicos, ora, na hidrosfera, nos rios, nos lagos, nos lençóis freáticos e também na litosfera, no solo sendo absorvido, nos seres vivos que vivem na litosfera, os animais e os vegetais. Então, repare naquele desenho que eu mostro na tela para você, como essa água faz um movimento contínuo na natureza. E esse movimento acontece graças à presença do Sol. O ciclo da água ocorre por meio das mudanças, então, de estado físico. Então, é super importante entender que essa água, ora ela está num local, ora ela está em outro. Litosfera, atmosfera e hidrosfera. E que também, fora estar nesses lugares, ela vai estar em estados físicos diferentes. Claro que a maioria das vezes, a maior parte do tempo, vai estar no estado líquido. Então, que essas mudanças dos estados físicos e da movimentação da água pelos seres vivos e pelo próprio meio. Esse ciclo vai depender do quê? Da energia solar, ou seja, do calor oriundo do Sol. E nós vamos para a nossa primeira atividade. Observe a imagem a seguir e responda a pergunta. Você vai anotar essa atividade no seu caderno, mas não precisa fazer o desenho. Nós temos o desenho, aqui é um recorte de uma determinada região. Eu tenho água, eu tenho campos, eu tenho montanhas, tem até uma montanha com neve. Então percebam que algumas dessas regiões receberam alguns números. 1, 2, 3, 4 e 5 aqui embaixo. Então tem 5 estágios, 5 momentos. O que essa imagem como um todo está representando? Vou dar um tempinho para você pensar e eu já retorno.
Voltamos. E essa atividade é muito simples. Nós temos que observar a imagem como um todo e não as 5 etapas. Nós percebemos que aqui tem um lago, por exemplo, nós temos uma nuvem, está chovendo, nós temos rios, nós temos a água subterrânea. Então essa imagem está representando o quê? O ciclo da água ou o ciclo hidrológico. Como essa água se movimentou na natureza, no meio e também nos seres vivos. Percebam essa animação que interessante. Mostra o ciclo da água. Nós temos o Sol, a água que estava num lago, num oceano, a formação da nuvem, vai cair em forma de chuva, que vai alimentar, por exemplo, rios, lagos e até será absorvido pelo solo na água subterrânea. Então, o calor do Sol vai fornecer energia para que essa água do estado líquido passe para o estado de vapor, resfrie novamente, caia em forma de chuva, que vai chegar nos continentes, nos rios, nos lagos e pode ser absorvida no solo. Então nós percebemos aqui este movimento, este ciclo. Vocês perceberam que ele se repete várias vezes? Isso é um ciclo, algo contínuo. Então essa água ora está no estado líquido, ora está no estado de vapor, novamente no estado líquido. Ela pode, na nuvem, estar no estado sólido, cair como granizo, como neve. Percebam como ela se movimenta no meio e também com relação aos 3 estados físicos. Então a água está constantemente mudando de estado físico, graças à variação da temperatura, por isso a importância do Sol, mas também da pressão atmosférica. As mudanças de estado físico ocorrem com a água são fusão, número 1, solidificação, número 2, vaporização, número 3, condensação, 4 e sublimação, número 5. Então nós percebemos esse movimento de mudanças de estado físico dessa água. E aqui a gente vai perceber isso, que vocês vão anotar no caderno de vocês. Então eu posso ter a água no estado sólido, posso ter água no estado líquido e posso ter água no estado gasoso, de vapor. Quando a água no estado sólido passa para o estado líquido, eu digo que ocorreu fusão. Um exemplo, o gelo derretendo. Mas eu tenho o inverso, do líquido para o sólido, solidificação. Um exemplo, quando você pega a forminha de gelo, coloca a água da torneira e coloca no freezer, vai endurecer. Mas eu tenho também a passagem do estado líquido para o estado gasoso, vaporização. Encher a chaleira com água, deixar essa água ferver e você percebe no biquinho da chaleira aquele vapor saindo. E nós temos o inverso, do estado gasoso para o estado líquido, que nós chamamos de liquefação ou condensação. Por exemplo, quando você está tomando banho lá no inverno e o banheiro está cheio de vapor, mas você observa que na parede, nos azulejos, começa a escorrer líquido, mas essa água não está fora do box. Você molhou a água, líquida que sai do chuveiro, está dentro do box. Mas como que o azulejo fora do box também está escorrendo água? O vapor passou para o estado líquido. E nós temos uma outra mudança, que é do sólido para o gasoso e do gasoso para o sólido, que nós chamamos de sublimação. Eu vou dar um tempinho para vocês anotarem no caderno e eu já retorno.
Retornamos. Super importante fazer o registro desse esquema no seu caderno. Você percebeu como ele mostra o nome da mudança? Fusão, solidificação, vaporização, condensação ou liquefação e sublimação. Então ele não diz o que é, mas quando nós percebemos os sentidos das flechinhas, das setas, nós entendemos o seu significado. Então, solidificação é com a diminuição da temperatura. A água vai passar do estado líquido para o estado sólido. Na fusão, com o aumento da temperatura, a água passa do estado sólido para o estado líquido. Então, nós percebemos que solidificação e fusão, uma é o inverso da outra. Percebam como nós fornecemos temperatura, né? Então nós fornecemos o calor para que ocorra a passagem de um estado para o outro. Nós temos a vaporização, que o aumento da temperatura, a água vai passar então de líquido para gasoso. E nós temos o seu inverso, condensação. Com a diminuição dessa temperatura, a água vai passar do estado gasoso para o estado líquido. E nós vamos para a nossa segunda atividade. Ao colocar água gelada em um copo, pequenas gotas de água se formam na superfície externa do recipiente depois de algum tempo. Por que isso ocorre? Provavelmente isso já aconteceu com você. Num dia calor, num dia de verão, você pega uma água bem geladinha da geladeira ou uma água que não esteja tão gelada, mas coloca cubos de gelo. De repente, você deixa essa água um pouquinho parada, você não quer tomar ainda. Você percebe que externamente o copo vai apresentar gotículas. Mas a água não está escorrendo, o copo não está furado. Como que esse copo está com gotículas externamente? Vou dar um tempinho para você anotar e eu já retorno. Voltamos. Essa atividade é um pouquinho mais trabalhosa, porque você tem que pensar um pouquinho nessa situação. Um copo com água bem gelada. E esse copo estava seco externamente, mas depois de alguns minutinhos, ele ficou cheio de gotículas de água externamente. O que aconteceu? Após colocarmos a água gelada no copo, a temperatura da superfície do vidro diminui em relação à temperatura do ambiente, aonde esse copo está. Por exemplo, na cozinha, na sala ou no seu quarto. A água que estava no ar, porque nós temos o vapor da água no ambiente, que estava no estado gasoso, se condensa
ao entrar em contato com a superfície externa, fria desse copo e passa para o estado líquido. Olha que interessante! Vamos desenhar no caderno? Você está com o seu caderno em mãos? Corre lá para pegar. Agora que você conheceu um pouco sobre o ciclo da água, que o ciclo da água é essa movimentação da água na natureza e nos corpos dos seres, que também pode estar em vários locais, litosfera, atmosfera e hidrosfera, e com relação aos 3 estados físicos. Desenhe em seu caderno um esquema desse ciclo, como o da imagem, e mostre para os seus colegas e até para o seu professor ou professora de ciências. Não precisa ser exatamente esse desenho aqui. O que você vai fazer no seu caderno? Você tem que fazer esse movimento, esse ciclo, a água no estado líquido em rios, lagos, oceanos. Essa água passando para o estado de vapor, chegando até uma determinada altitude, onde vai encontrar as nuvens. Na nuvem, passa para o estado líquido ou para o estado sólido. Cai em forma de chuva, cai em forma de granizo, na superfície dos continentes e pode ser absorvida pelo sol. Eu vou dar um tempinho para você registrar e eu já retorno. Retornamos e você fala assim para mim: mas Fabiano, esse tempo que foi dado não deu para fazer o desenho. Não se preocupe, esse tempo é só para você saber que você tem que fazer essa atividade, fazer esse desenho com capricho, com calma, com lápis de cor, com canetinha, com giz. Faça esse desenho. Pense na água nos 3 estados físicos, na litosfera, na atmosfera e na hidrosfera. E o que nós vimos na aula? Então, o conceito de ciclo da água e também o que é ciclo hidrológico, são sinônimos. E as mudanças de estado físico, os seus nomes, a passagem desses 3 estados físicos. Nessa aula, nós falamos sobre o ciclo da água. Espero que vocês tenham gostado e até breve.